Fazemos com o Paulinho Kobayashi, analisando essa vitória 1-0, porém muito importante. Acho que a importância do jogo foi maior do que a atitude que nós tivemos, né? Não conseguimos jogar o futebol que nós estamos acostumados, mas aquilo que eu falei para os atletas, então, parabéns pelo resultado, acho que os 3 pontos foi fundamental, mas nós precisamos ainda melhorar bastante para que a gente possa dar sequência na competição. Eu conversava com o Roberto Carlos, treinador do Caucaia, ele me disse que foi o melhor jogo do Caucaia hoje, dos 4. Aí eu lhe pergunto, foi o pior do Ferroviário dos 4, não? Sim, eu concordo. Eu acredito que os jogos que nós fizemos, talvez não conseguimos desenvolver igual os outros. Eu não falo pior porque o resultado nós conseguimos, né? Então, assim, o objetivo foi alcançar os 3 pontos, mas não jogamos com a mesma intensidade, com a mesma qualidade que nós jogamos os outros jogos. Eu espero que agora a gente acenda esse alerta, porque daqui para frente a tendência é aumentar a dificuldade. E com isso nós temos que conseguir aí os resultados, mas tendo um pouquinho mais de qualidade para que a gente possa ter a tranquilidade no final do jogo. Eu estava conversando com o torcedor ali fora e da sapiência do torcedor ele disse: a partir de agora os adversários terão um cuidado redobrado com o Ferroviário. Isso já começou a acontecer? Está todo mundo sabendo como é que o Ferroviário joga e tendo mais cuidado com o time? Com certeza, isso daí eu já passei até para os atletas, né? Eu sei que a dificuldade agora vai aumentar, os adversários vão vir aqui já com um pensamento diferente do início de uma competição. Se as pessoas que estão fora do estado, os que não são nossos adversários, já têm falado que a nossa equipe tem conseguido bons resultados, já se preocupam já nessa situação de acesso, então nós temos que entender que quem está na nossa chave principalmente vai colocar dificuldades e vai atrapalhar justamente o nosso planejamento, mas nós temos que ter equilíbrio. Isso é uma das coisas que eu tenho passado muito para os atletas: tem que ter equilíbrio, tem que ter tranquilidade e a humildade de saber que nós não conquistamos nada e buscar os resultados independente do adversário. Próximo jogo contra o Atlético Cearense em Horizonte, 15 horas, lá no Domingão. É difícil, foi o que eu falei para os atletas já do início. Eu já fico pensando no próximo adversário. Acabou o jogo, minha visão já é outra, já começa a pensar no próximo adversário. É um adversário que já perdeu agora o jogo fora de casa, precisa do resultado novamente. No estadual nós tivemos dificuldade de jogar contra eles, perdemos o jogo para eles, então nós temos que encarar totalmente diferente, entender que nós precisamos também do resultado. Temos que ter os pés no chão, a humildade de saber que nós não conquistamos nada. E a dificuldade do adversário que vai vir no próximo jogo, nós entendemos que vai ser grande também, principalmente por ter perdido fora de casa e que ele vai querer recuperar agora o jogo com eles como mandantes. Qual foi o pior momento do Ferroviário hoje no campo, na pressão exercida pelo time adversário? Eu acho que foi o final do jogo, nós perdemos o controle, o senso de marcação, perdemos o controle de bola também, coisa que nós sempre tivemos a posse de bola, conseguimos jogar futebol. Hoje nós não conseguimos jogar, nós mais nos defendemos do que conseguimos criar. Quando tivemos a oportunidade clara de fazer o gol, nós não conseguimos fazer o gol. Eu acho que a maior dificuldade que nós tivemos foi justamente esse equilíbrio, para manter a posse de bola, manter o jogo, já que nós estamos ganhando o jogo, manter a bola no nosso pé e ter a organização. Eu acho que nós desorganizamos um pouco no final do jogo. O Camboriú perdeu, a Portuguesa Carioca empatou, o Ferroviário é o único do Brasil, da 4ª divisão, com 100% de aproveitamento. O que é que significa isso, Paulinho? Aquilo que eu falei para os jogadores, significa muito, né? Acho que eu dei os parabéns para os atletas pela conquista deles, né? De estar ainda com essa invencibilidade, mas nós não ganhamos nada, não podemos achar que isso daí já é o suficiente, porque isso daí é o início da competição, então ainda tem muitos jogos pela frente, então nós temos que ter essa tranquilidade. São mais 10 jogos para a gente poder conseguir a nossa classificação. Lógico, podemos conseguir antes, mas não conseguimos nada e não temos que achar que isso daí pra gente já é o suficiente. Nós temos que ter a humildade de saber que cada vez vai dificultar mais e assim nós vamos encarar os adversários sabendo que para conseguir os nossos objetivos, que é primeiro a classificação, encarar todo mundo justamente dessa maneira que nós encaramos nos outros jogos, de igual para igual, com toda a humildade, buscando o resultado e tendo um equilíbrio, principalmente tático, dentro de campo. Agora é por minha conta, o Ferroviário é um time bem treinado, a gente nota que ninguém é louco de ver que é um time que treina, que joga direitinho, que sabe o jogo. Tirando o Ferroviário que está sobrando na curva, os demais componentes do grupo, vê que o Maranhão perdeu, ganhou de 4, o Tocantinópolis perdeu, hoje ganhou do Atlético, ou seja, é um perde-ganha. Tirando o Ferroviário, está sobrando na curva, repito, que muito bem treinado. É o Ferroviário mais 3 na classificação? Não, nós temos que pensar na nossa equipe, né? Eu sei que
os adversários nossos são adversários qualificados. Eu ainda até comentei com eles que foi uma vitória excelente no último jogo contra o Tocantinópolis. É uma equipe qualificada, até então não tinha conseguido a vitória, mas é uma equipe que eu sabia que ia estar brigando. O próprio Maranhão é uma equipe difícil. Eu sei da dificuldade que nós vamos encontrar com eles. O Atlético, o adversário também, principalmente aqui, quando a gente fala clássico regional, não significa que é clássico com os grandes, mas é da região. Então a gente entende que vai ser uma briga aqui dentro do estado, e a gente precisa ter esse equilíbrio e entender que temos assim grande chance de classificação. Não vamos falar que nós somos os favoritos, porém nós já demos um bom passo para a classificação. Eu participei de uma mesa redonda com repórteres que acompanham a 4ª divisão no sábado. E a pergunta que não me faltou para eu responder, eu perguntava, mas o que é que esse Ferroviário tem que é o melhor ou um dos melhores da 4ª divisão? Aí eu pergunto para você, o que é que esse Ferroviário tem que se destaca em nível de Brasil, Kobayashi? Eu acho que é a união, né? A união entre os jogadores eles se fecharam, os jogadores aí entenderam o nosso modelo de jogo, a metodologia de trabalho. E tudo isso é um conjunto que faz com que, quando entra dentro de campo, se forma uma família, todos unidos, buscando os resultados, um brigando pelo outro, um ajudando ao outro. E isso faz com que a nossa equipe se fortaleça e consiga os resultados. Tarcísio, mais uma vez, fora de combate. Eu falei com ele 2 ou 3 semanas para voltar. Faz falta o meia Tarcísio? Eu acho que todos eles fazem falta, né? É difícil quando você tem jogador lesionado. O bom é quando você tem opção, né, no banco, né? Essas opções aí que tem nos ajudado. Nos últimos jogos, os que entraram ajudaram. Hoje talvez nós não conseguimos fazer a diferença, porém nós conseguimos manter o resultado positivo. Então eu entendo que quando você tem jogadores que faz 2 funções, como no caso do Tarcísio, ou 3 funções, facilita bastante quando nós temos que mudar um modelo dentro de campo, de jogo, com um atleta que possa estar mudando o posicionamento dentro das 4 linhas ali e fazendo uma função diferente. Então isso facilita e ajuda bastante o treinador. O técnico Roberto Carlos me disse agora há pouco na coletiva do lado do Caucaia que o time dele mereceu a melhor sorte. Ele deu 8 para o time dele. Eu te pergunto, o Caucaia merecia a melhor sorte? Qual a nota que o teu time merece hoje? Aquilo que eu falo dos meus atletas, eles também são merecedores, porque conseguiram o resultado, né? Eu não posso tirar esse mérito deles dos 3 pontos. Então eu também daria uma nota 8 para a minha equipe. Talvez poderia ter uma nota até melhor, mas eu entendo que os 3 pontos foi fundamental, foi cirúrgico, acho que eu entendo muito que foi cirúrgico, conseguimos fazer o gol na hora certa e no final nós sofremos um pouquinho, mas conseguimos o objetivo. Então eu também daria uma nota 8 para a minha equipe. Obrigado, Paulinho Kobayashi.